Agroband, oferecimento. Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel. A estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Sombreiro Seguradora, protege o futuro de quem produz. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Olá, bom dia para você que está em casa, aqui na Bahia e em Sergipe, acompanhando o nosso Agroband. Seja muito bem-vindo ao primeiro programa de fevereiro. Estou retornando das férias e confesso que estava morrendo de saudade. Confira agora o que preparamos para você no programa de hoje. O preço do cacau no mercado internacional despencou mais de 60% em um ano. E a expectativa aparece na hora. Será que o chocolate vai ficar mais barato? A gente mostra se a queda já chegou ao bolso do consumidor. Em Feira de Santana, a terceira Conferência Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário reuniu diversos setores para discutir caminhos e propostas para fortalecer políticas públicas no campo baiano. E com chuva de verão, o alerta é sério. Raio não escolhe lugar. Você vai ver quais cuidados adotar na cidade e no campo para se proteger durante os temporais. No estúdio, um tema que mexe com o Nordeste: jumentos, entre o abandono e a revalorização, com debates sobre dados oficiais, história no campo, bem-estar animal e políticas públicas. E na Chapada Diamantina, Seabra recebeu a abertura da temporada 2026 do Rally da Chapada, com percurso de cerca de 100 quilômetros pelas estradas rurais do município, unindo aventura, natureza e ações sociais e ambientais. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Eu sou Catiane Magalhães e o Agroband está no ar. O preço do cacau no mercado internacional despencou mais de 60% em um ano. Isso acende uma expectativa: chocolate mais barato na prateleira. Mas será que essa queda já chegou ao bolso do consumidor? É o que você vai saber agora. Ele pode ser ao leite, amargo, meio amargo, branco, preto, para todos os gostos. Que o chocolate é um dos grandes queridinhos do brasileiro, todo mundo sabe, não é mesmo? Que não tem uma pessoa que passe uma semana e até mesmo um dia sem comer um pedacinho, por menor que seja, ninguém duvida. Também é fato que ele pesou um pouco no bolso nos últimos meses. Mas, nesse início de 2026, a notícia é doce: tem redução de preço no horizonte. As cotações internacionais do cacau desabaram 63,1% no último ano, o que em tese abriria espaço para queda no preço de produtos como chocolates e outros derivados. Mas será que o preço desse queridinho dos brasileiros vai mudar? Segundo especialistas, embora a tendência de queda seja real e exista, o processo é lento e pode levar de 6 a 8 meses, tendo em vista a complexidade da cadeia cacaueira e de derivados. A gente tem que lembrar que a gente teve um período aí de 1 ano e meio de picos de preço sistemáticos, né? A gente saiu ali do final de 2023 de uma cotação em bolsa na faixa de 2.500, 3.000 dólares para picos de 12 mil dólares a tonelada em 2024 e em 2025. Todo esse aumento que aconteceu lá atrás, ele demorou para ser repassado, né? Então, na ponta, a gente foi começar a ver reflexos dessa alta de preço depois de quase 8 meses do início desse processo, porque é um processo. Então, muito provavelmente, essa queda que vem acontecendo já há algum tempo, mas que se intensificou aí no final de 2025, a gente também leve algum tempo para ver o reflexo na ponta, né? Porque existem produtos que já foram comercializados com valores anteriores, nas faixas mais altas,
E então isso leva um tempo, né, para chegar no consumidor final. Então eu acredito que neste momento ainda a gente não verá esse reflexo no produto final. Ainda que no produto intermediário, que seria licor, manteiga e pó, isso possa começar a se refletir primeiro do que na ponta. O mercado global de cacau está recalculando rota depois de quase 2 temporadas de alta. Projeções da Organização Internacional do Cacau apontam superávit de 287 mil toneladas da fruta na safra 2025-2026 e de 267 mil toneladas em 2026. Após um período de déficit histórico, no qual os preços chegaram a mais de 11.500 dólares por tonelada, atualmente eles estão em 4.200. Na temporada 25 e 26, a combinação de oferta em recuperação e demanda mais fraca justifica a retração das cotações da commodity. Ainda não se tem um equilíbrio entre oferta e demanda, né? Ora a gente está com uma oferta muito ruim, uma demanda alta, e agora a gente está com o contrário, uma demanda muito em queda, né, nos principais mercados e uma oferta um pouco melhor. Em relação à oferta, a África Ocidental ensaia a recuperação após 2 safras ruins. Costa do Marfim e Gana, responsáveis por cerca de 60% da produção mundial, estão normalizando seus volumes. O Brasil, por sua vez, tem capacidade instalada de 275 mil toneladas, mas moeu cerca de 190 mil em 2025, o pior desempenho desde a pandemia. Como o país é importador de amêndoas e exportador de derivados, como licor, manteiga e pó, o setor ainda sente a demanda fraca e os custos ainda elevados. Então, houve uma queda muito acentuada, especialmente comparando 2024 para 2025, na demanda por derivados de cacau. Então, a Europa teve queda, a Ásia teve queda, o Brasil teve uma queda muito grande. Em comparação a isso, as condições climáticas, mais uma vez, da África, foram melhores do que nos ciclos anteriores. Então, a previsão de produção, ainda que não volte aos 2 milhões de toneladas na Costa do Marfim, é uma previsão de uma safra melhor. Embora a Bahia e o Brasil sejam produtores relevantes de cacau no cenário internacional, o país ainda precisa importar amêndoas para atender à demanda da indústria. Isso acontece porque a produção nacional, apesar de significativa, não é suficiente. Então, nós exportamos para os Estados Unidos, nós exportamos para a Argentina, para o Chile, para o Canadá. Então, esses países são abastecidos por derivados de cacau produzidos na Bahia. Mas para conseguir produzir esses derivados, a gente ainda depende da importação de amêndoas de cacau, que é feita de forma controlada pelo Ministério da Agricultura. Eles controlam fitossanitariamente toda essa importação, ela segue critérios muito rígidos de legislação de fitossanidade, e hoje ela é muito importante para manter a operação da indústria e manter a indústria funcionando aqui e com isso incentivando para que a produção nacional possa aumentar e em algum momento atender 100% da nossa necessidade. Feira de Santana foi sede da 3ª Conferência Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. O encontro reuniu representantes de diversos setores para discutir caminhos e propostas que ajudem a fortalecer políticas públicas e ações voltadas ao desenvolvimento rural sustentável na Bahia. As estratégias para o desenvolvimento rural sustentável, a redução das desigualdades no campo e o fortalecimento das políticas públicas voltadas aos povos do campo, das águas e das florestas estiveram no centro dos debates da 3ª Conferência Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, realizada até o último dia 30 de janeiro no Centro de Convenções de Feira de Santana. O evento contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, além de representantes de movimentos sociais, gestores públicos e da agricultura familiar. Com o tema Brasil Rural, Raiz da Vida, Fonte do Bem Viver, a conferência reuniu 392 delegados territoriais dos 27 territórios de identidade da Bahia, além de organizações sociais e instituições públicas. O objetivo principal foi construir um documento que irá orientar as políticas públicas do Estado e subsidiar a etapa nacional do processo prevista para março deste ano. Durante a abertura, o governador Jerônimo Rodrigues destacou o papel da conferência como espaço de escuta e construção coletiva. E o rural aqui não se entende apenas como produção, é condições de moradia, é educação do campo, é saúde no campo, é segurança pública no campo, é ciência e inovação.
A conferência contou com painéis, rodas de diálogo e oficinas que abordaram 5 eixos principais: o papel do Brasil rural frente às crises climáticas e globais, as transformações agroecológicas nos sistemas alimentares, o acesso à terra, território e água, os direitos sociais e o bem viver, e o fortalecimento do Estado, da participação social e das políticas públicas no meio rural. Então, a terceira Conferência de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário traz para a gente um momento de a gente fazer uma grande reflexão de todas as conquistas que nós viemos ao longo desses últimos 19 anos, políticas para a agricultura familiar, políticas que mudaram o cenário econômico do Estado da Bahia a partir da agricultura familiar, porque trouxe distribuição de renda, trouxe empoderamento desses equipamentos agroindustriais que foram construídos, dos projetos de inclusão socioprodutiva, da assistência técnica, da regulação fundiária. Avançamos muito nessas ações para a agricultura familiar e agora é o momento da gente fazer o que a gente precisa ainda fazer mais, né? Tem muito a ser feito, precisa ser feito um processo ainda mais de qualificação das políticas públicas a partir do controle social, por isso a sede, o colegiado territorial está aqui presente, ela que está organizando essa conferência junto com a SDR, trazendo todo esse conceito de política pública sob o olhar do controle social. Então esse aqui é o ambiente que a gente está construindo aqui nessa terceira conferência. E no próximo bloco a gente vai falar sobre jumentos, entre o abandono e a revalorização. Um debate que envolve dados oficiais, história no campo, bem-estar animal e políticas públicas no Nordeste. A gente volta já. Agroband, oferecimento Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa, Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos, quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel, a estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Sombreiro Seguradora, protege o futuro de quem produz. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Estamos de volta com o Agroband Bahia e eu aproveito para te convidar a seguir a gente nas redes sociais e acompanhar os nossos conteúdos ao longo da semana. O nosso Instagram é o Agroband Bahia e o canal do YouTube é o Band Bahia, onde você pode nos encontrar na playlist do Agroband Bahia. O tema agora é jumentos, entre o abandono e a revalorização. A gente vai falar sobre o que está por trás da presença desses animais no Nordeste, o debate sobre a redução do rebanho e o que dizem os dados oficiais do Censo Agropecuário do IBGE. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é Alex Bastos, zootecnista e administrador do setor agropecuário. Alex, bom dia, seja muito bem-vindo aqui no Agroband Bahia. Eu queria começar com esse consenso de que o rebanho do jumento, há algumas décadas aqui no Nordeste, está diminuindo. Só que não há dados recentes, Do ponto de vista dos dados oficiais, o que pode ser afirmado sobre esse desaparecimento dos jumentos? O que acontece na questão dos números é que houve uma redução significativa, sim, do rebanho. Mas essa redução só houve na questão do cadastro. Se a gente pegar o cadastro do IBGE de 1980, tinha mais ou menos 1.200.000 animais. E se a gente pega o último cadastro oficial que foi publicado, que é 2017, a gente encontra 380.000 animais. Uma redução de 70% num período que não existe indústrias frigoríficas trabalhando com esses animais. Então, essa seria a minha pergunta, Há especulações ou há uma linha de raciocínio de que esse desaparecimento tem muito a ver com a reabertura de frigoríficos, E você acaba de dizer que essa redução foi num período em que essas estruturas não estavam funcionando. O que do ponto de vista técnico, se pode afirmar com segurança? A leitura é muito fácil. Se não tinha abate nesse período e houve redução, essa redução foi apenas de cadastro. Houve um abandono não intencional, pela substituição desses animais por motocicletas, por tratores, que não tem nada de mal nisso. O produtor se viu modernizado em
em fazer sua locomoção com motocicletas, de arar sua terra com tratores, isso não tem nenhum mal. E ele preferiu abandonar esses animais. Então ele parou de cadastrar esses animais nos órgãos oficiais. E isso houve uma redução no cadastro do animal. Mas esse volume de animal, ele não desapareceu do nada. Então você defende que há uma redução do cadastro, mas não da população de asininos, é isso? Exatamente, exatamente. Hoje a gente pode ver animais distribuídos em todo o Nordeste, principalmente até em praias de Jericoacoara, Cumbuco, Canoa Quebrada, Lagoa do Jegue, perto de Fortaleza. Então o animal está distribuído em todo o Nordeste, né? Nas vias, nas rodovias, existem animais em todo o Nordeste. Então, nas vias e rodovias, animais abandonados. Abandonados, animais abandonados. E esses animais deixados aí em rodovias podendo causar acidentes, os próprios animais, né, abandonados com fome, com sede. O que temos de política pública para reverter esse cenário? Não houve uma política pública específica para essa situação. O que aconteceu foi que com o advento do consumo de proteína, asinina por outros países, eles identificaram no Brasil essa potencial fonte de produção de proteína e procuraram o estado da Bahia e instalaram aqui uma indústria frigorífica e começaram a fazer um trabalho de valorização deste animal. Hoje, a quantidade de animais soltos em vias e rodovias deu um decréscimo bastante acentuado porque ele tem um valor comercial. Hoje o asinino ele se valorizou em 3 anos mais de 1.200%. Então os criadores estão retomando a criação desses animais, buscando ganhos econômicos. Então a função social do animal voltou a ser o mote da região do semiárido. Então, para pegar uma palavra que você usou bastante aí, a revalorização, né, desse animal. Essa revalorização, ela passa pela mudança dessa função social, que seria do trabalho mesmo, do trabalho de arar, enfim, daquela função para o consumo, para o abate? Tanto para a produção de leite, quanto para a produção de carne e produção de colágeno. É uma valorização do que ele pode oferecer. Isso já é comum em países da Ásia, essa revalorização também aconteceu lá de uma forma bem significativa, porque que lá está o consumo. No Brasil a gente não tem esse hábito de consumo, mas os países da Ásia e da Europa têm o hábito de consumo desse tipo de proteína. E o Brasil ele se desponta como também um potencial produtor dessa proteína, e por que não? Nós já somos o maior produtor e maior exportador de carne bovina do mundo. Temos um player na área de frango muito grande, na área de suíno muito grande. Então fica como um potencial para o semiárido, que é uma região que tem uma escassez hídrica imensa. E os assininos quanto os camelos são os animais que mais se adaptam, mais resistentes, que resistem ao semiárido, a terras áridas em relação aos outros animais, então eles sobressaem, né, nessas áreas de pouca disponibilidade hídrica. Então, quando você fala nessa revalorização e nesse potencial brasileiro e, sobretudo, baiano, é um potencial muito mais de produzir e fornecer do que de consumir. Com certeza, com certeza. A gente não tem um hábito, né, por questões até, não digo religiosas, mas por questões a gente não tem um hábito de consumir. O leite, sim. O leite é um mote que vem tendo um valor muito grande no Brasil, tem crescido esse interesse pelo leite, porque o leite do asinino ele é funcional. Desde antigamente, o pessoal do semiárido já conhece que se o menino está com problema de asma, de tosse, de coqueluche, tome leite de jumenta preta que ele vai ser curado. E isso é uma realidade, porque o leite asinino é mais um fármaco que um alimento. E essa conversa de que o animal corre risco de extinção? A gente volta nos dados, né, do IBGE, que a gente entende muito que é a questão do cadastro. E eu vou além disso.
No ano de 2000 saiu a lista mundial de vigilância da extinção de animais domésticos, uma lista feita pela FAO, um compêndio de porte, né? Que a FAO regra muito bem isso, vigia muito bem isso. E num do texto desse compêndio fala que se existe 1000 fêmeas e 20 machos em reprodução, essa raça está fora do risco de extinção. Então é até antagônico, né? A gente escutar a palavra extinção dentro do país que existe 3 raças. Existe a raça nordestina, que é mais no Nordeste, existe a raça pega, que só a associação do pega tem mais de 30 mil animais inscritos, e tem a raça paulista, né? Alex, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. E você não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai até Ceabra, na Chapada Diamantina, onde aconteceu a abertura da temporada 2026 do Rally da Chapada. São cerca de 100 quilômetros de aventura pelas estradas rurais do município. A gente volta já. Agroband, oferecimento Vai de Cartão BNB Agro, com a menor taxa, Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos, quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel, a estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Sombreiro Seguradora, protege o futuro de quem produz. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Nesta época de chuvas de verão, as descargas elétricas viram um risco ainda maior e podem provocar acidentes graves tanto na cidade quanto no meio rural. Por isso, o Agroband traz o tema e mostra quais os cuidados adotar no campo e em áreas urbanas para se proteger dos raios e reduzir os perigos durante os temporais. Um perigo que vem lá de cima. Essas imagens foram gravadas por moradores de Curitiba. Repare na quantidade de raios. E você sabe como eles se formam? Quando essa umidade é jogada para cima, na atmosfera, ela inicialmente encontra temperaturas mais frias e se formam as gotículas de água. E aí as gotículas de água vão se transformar em partículas de gelo, movendo-se, batem umas nas outras e por atrito formam cargas elétricas. E o que tem de raio caindo também em São Paulo impressiona. Só nas 2 primeiras semanas de janeiro deste ano, em relação ao mesmo período de 2025, o número de raios em São Paulo aumentou 250%. Mais de 4.700 raios atingiram o solo aqui na cidade. A onda de calor nesse começo de ano foi o que motivou tudo isso. A chance de uma pessoa ser atingida por um raio é uma para mais de 1 milhão. Agora, as coisas mudam se uma pessoa estiver num lugar descampado. A chance de ele ser atingido, em vez de 1 em 1 milhão, é 1 em 1000 ou até mesmo 1 em 100. Em compensação, se a pessoa está dentro de um automóvel, a chance de ser atingida é 0 praticamente, porque nunca morreu uma pessoa dentro de um automóvel atingida por um raio. Aquela descarga elétrica, ela vai procurar o primeiro ponto de contato para descarregar. E se você for o ponto mais alto, você é o primeiro ponto de contato para descarga. É por isso que as zonas rurais são os lugares mais perigosos. As grandes áreas descampadas fazem das lavouras e das pastagens os locais com maior incidência de raios. Mais de 1/4 das mortes provocadas por descargas atmosféricas acontecem no campo. Nessa fazenda na cidade goiana de Faina, no Vale do Araguaia, um único raio matou 8 novilhas e deixou o produtor no prejuízo. Acontece muito, a natureza às vezes é trágica. Aqui, só aqui foram 8 novilhas que perdeu um raio só. O próprio comportamento dos animais acaba aumentando a probabilidade de fatalidades. Eles veem a chuva e os ventos fortes das tempestades como uma ameaça, então se aglomeram e buscam o lugar coberto mais próximo para se protegerem. Em pastos com poucas ou apenas uma árvore, é para lá que vão.
e acabam se expondo ainda mais aos raios. O que fazer nesse caso? Corta a árvore. Não. Se tiver mais árvores no pasto, o raio vai buscar aquela mais alta e, consequentemente, as outras os animais serão abrigados. Agora, se tiver só uma, pode ser alta ou baixa, o raio vai buscar o ponto mais alto para acontecer essa descarga elétrica. As precauções em caso de tempestade no campo são parecidas com as do meio urbano. Não ficar em locais descampados elevados, evitar lagos e piscinas e manter distância de árvores isoladas e postes, bem como de máquinas agrícolas, carroças, motocicletas e bicicletas. Além disso, não encoste em estruturas metálicas, como cercas e grades. Elas apresentam um grande risco, pois o arame serve como um condutor de eletricidade se for atingido por um raio. A orientação é aterrar uma haste de ferro galvanizado no solo ou interromper a cerca a cada 200 metros para cortar a corrente. Para raios é boa opção para proteger a casa e locais de confinamento dos animais, mas o raio de proteção da peça a torna economicamente inviável para cobrir propriedades maiores. Ceabra, na Chapada Diamantina, recebeu a abertura da temporada 2026 do Rally da Chapada. Considerado um dos principais eventos de aventura da Bahia, o Rally reuniu participantes do esporte a motor e do turismo de aventura em um percurso de cerca de 100 quilômetros pelas estradas rurais do município, unindo desafio, contato com a natureza e ações sociais e ambientais. Wagner Oliveira e Leane Evelyn, moradores da cidade de Ceabra, foram os vencedores do Rally. O casal já havia participado de edições anteriores e cumpriu com agilidade a planilha de tarefas com ações culturais e ambientais, como, por exemplo, o plantio de mudas nativas da região. O Rally da Chapada contou com a participação do prefeito de Ceabra, Neto da Pousada, que deu a largada simbólica na Praça da Bandeira, em frente à Igreja de Bom Jesus. Aqui nós estamos no centro geográfico da Bahia, o ponto é aqui em Ceabra, e nós estamos a capital da Chapada. Acho que nada melhor do que iniciar o ano de 2026 no pé direito, fazendo aqui essa participação aqui do Rally do Sertão e atraindo turista e mostrando o nosso potencial turístico aqui na Chapada Diamantina. O Rally é uma prova no estilo gincana automotiva, onde o motorista e o navegador realizam um percurso com uma estratégia bem definida para cumprir todas as ações e tarefas do livro de bordo entregue pela organização 1 hora antes da largada. A gente tenta vir para cá, para a região, e entender um pouquinho como é que funciona a região. É aquilo que você falou, cara, a gente tem que entender como é a história daqui, tudo que aconteceu no passado, para a gente trazer isso à tona. Foram cerca de 80 quilômetros percorridos por estradas vicinais, fora do Parque Nacional da Chapada Diamantina, passando por paisagens exuberantes e lugares como o Campestre, a antiga sede do município, Estrada Real, Lagoa da Vista e Complexo Arqueológico do Alagadiço. A gente teve a oportunidade de fazer um evento mais regionalizado, mais voltado para o público local. Tem mais 3 provas aí ao longo de 2026 e com certeza nós vamos trazer mais ralizeiros para o melhor rally de aventura. O melhor evento de aventura da Bahia é o Rally da Chapada. Queria agradecer mais uma vez, parabéns Ceabra por esse evento e estamos juntos no próximo. Por hoje nós ficamos por aqui, mas você pode rever o programa em nossas redes sociais e nos acompanhar durante toda a semana. Nosso encontro, você já sabe, é todo domingo às 7h30 da manhã e eu, Catiane Magalhães, estarei aqui esperando por você. Até lá, que você tenha uma semana abençoada e produtiva. Agroband, oferecimento Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa, Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos, quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel, a estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Sombreiro Seguradora, protege o futuro de quem produz. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia.